Boa tarde, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que tenham tido uma semana aí abençoada, com a graça e paz do nosso Criador, do nosso Pai Eterno, Yahweh Tsevaot, Deus, né? O único e verdadeiro. Irmãos, eu comentei semana passada, né, sobre ter, sobre ser e poder, né? Ser, ter e poder. E hoje, irmãos, eu gostaria de falar algo bem interessante, no qual eu venho meditando já tem algum tempo, né? Aliás, eu gosto muito de alguns assuntos que eu trago aqui para vocês, de meditar bastante, refletir. Inclusive, quero mandar um abraço pro irmão Mauro, do grupo que eu faço parte no Telegram, no qual a gente teve um debate bem legal essa semana, ontem mesmo, né? E sempre aprendendo, refletindo, meditando, nada fora das escrituras. E também um abraço para os irmãos do grupo, o Andréas, o Eduardo, né, que é um meu irmão, um grande irmão também, e a todos os irmãos do canal que fazem parte do canal ali. Eu não vou ficar falando nomes aqui porque eu não quero ser injusto e não lembrar de ninguém. E antes de tudo, agradecer ao nosso Criador, em primeiro lugar, por ele ter me ajudado bastante, me auxiliado, dado a mim bastante discernimento, entendimento de algumas passagens bíblicas. Aquilo que eu não sei, eu oro bastante, eu estudo, eu pesquiso. E eu gosto de dizer assim, irmãos, eu não bato o martelo no sentido de eu sei tudo, né? Eu gosto bastante de reflexão sobre assuntos que, por exemplo, Gênesis 3, né? Que é um assunto bem... não deveria ser polêmico, né? Mas acaba sendo. Eu sempre trago reflexões porque não há uma clareza lá no Gênesis 3 do que aconteceu. Porém, quando a gente pega outras passagens bíblicas e a gente usa um pouco a cabeça, né? Pensa um pouquinho, a gente consegue ter uma certa visão e um certo entendimento do que houve lá, né? Então, são várias ideias, são várias sugestões, mas basicamente todos chegam a uma conclusão, né? Que não foi só comer o fruto proibido, né? Se é que vocês me entendem, né? Quem já está participando do canal sabe do que eu estou falando. Então, um dia eu trago aqui com mais explanação este assunto. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto bem legal, que é sabedoria, conhecimento e obediência. O que essas três coisas têm em comum e como que nós devemos utilizá-las no nosso dia a dia. Por que eu digo isso, irmãos? Porque, infelizmente, né, alguns irmãos eles têm um certo receio com a palavra conhecimento. Como se o conhecer, né, pelo fato de Adão e Eva ter caído, pelo fato dos pessoal cabalista, os ocultistas, eles viverem só do conhecimento, né? Ou seja, para eles conhecimento é tudo. Para eles, por exemplo, a numerologia é como se fosse uma entidade, um deus, algo nesse sentido, para magia, feitiçaria. Então os cristãos, a maioria tem medo, sabe? Tipo, não, vocês não podem ficar buscando conhecimento, que isso aí vai te desviar da verdade, isso aí vai te tirar o foco do evangelho, etc, etc. E eu gostaria de mostrar para os irmãos que não é bem assim. Tanto que Salomão, ele pede para o Criador, né? Ele pede para Yahweh que ele quer ter sabedoria, ele quer ter conhecimento para governar o povo, né? E o que o Criador fala para ele? Que como ele não pediu dinheiro, poder, riquezas, etc, 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 o Criador dá para ele sabedoria, conhecimento, né, para ele poder governar o povo, e também dá muitas riquezas para ele. Só que ele dá uma advertência para Salomão, né? Ele fala para Salomão que se ele permanecesse
fiel aos mandamentos, né? Fiel às ordenanças, né? Aos princípios básicos que o nosso Pai Eterno, ele sempre, desde o começo da criação, ele fez essas ordenanças, Salomão teria uma vida prolongada, um reino muito bem estabelecido, desde que ele se mantivesse firme nos mandamentos. Então, o nosso Criador dá para ele sabedoria, conhecimento e riquezas, né? Só que ele faz uma exigência para que Salomão não se afaste dos mandamentos, do princípio básico. E um dos mandamentos, que é o principal, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Elohim, ao nosso Criador, sobre todas as coisas. Ou seja, não prestar culto a outros deuses, não se curvar a outros deuses e amar Ele em primeiro lugar. Isso é o princípio básico. Quando a gente coloca o nosso Criador em primeiro lugar em tudo, como eu sempre falo para vocês, a nossa vida, por mais difícil que seja, por mais dificuldades que nós enfrentamos, ela se torna um fardo que a gente consegue suportar tranquilamente. Vamos ter aquela angústia, aquele momento de tristeza, mas a gente dobra o joelho, ora, clama e de repente a gente recebe um alívio e recebe talvez em sonho alguma mensagem. Inclusive, no final do vídeo eu quero falar sobre um sonho bem interessante que eu tive no domingo passado, na madrugada de domingo, né? E não é um sonho revelador, não é nada assim, nada demais, mas é um sonho bem legal que vai nos ajudar bastante a entender algumas coisas que estão acontecendo e também dá uma tranquilidade para nós que estamos aí estudando a palavra e querendo ou não, quando a gente começa a falar do evangelho, a levar a mensagem para o público, as entidades malignas, elas não ficam felizes, né? Porque elas não querem que a verdade chegue. Tá bom, irmãos? Então eu quero mostrar aqui para vocês essa passagem de 2 Crônicas 1, 7, 10. Mas por que, irmãos, que eu resolvi abordar esse assunto? Como eu já falei para vocês anteriormente, algumas pessoas elas têm esse receio, né? De, não, o conhecimento vai te afastar do evangelho, etc, etc, etc. Irmãos, eu só cheguei no evangelho graças ao conhecimento, sabe? Porque eu tinha um coração muito duro, né? Nessa questão de me dobrar, né? Para as palavras, para ler a Bíblia, principalmente. Eu dizia que a Bíblia foi escrita por homens, que ela poderia ter sido adulterada, etc, etc. É aquele papo que todo mundo que está afastado, que não acredita em Deus, etc, etc, eles alegam, correto? E eu tinha isso. Como eu já expliquei para vocês que eu passei pelas denominações, já fui na Assembleia, Quadrangular, Batista, enfim, já passei por várias denominações. Eu buscava nessas denominações, nessas igrejas, né? Alguma palavra, um conforto, algo que eu pudesse entender o sentido da vida, aquela dúvida que todos nós temos, né? E por eu sempre os pastores estarem falando de prosperidade, etc, etc, não aquele evangelho mais antigo que realmente falava de apocalipse, arrependimento, etc, etc, eu acabei me afastando por um tempo, muitos anos mesmo, e caí no mundo, né? Como assim, milhões de pessoas passaram pelo mesmo problema. Eu vejo depoimentos, vejo relatos e vejo pessoas que estão há anos dentro das denominações e não entenderam nada das Escrituras. E eu agradeço muito ao nosso Criador, ao nosso Pai Eterno, Yahweh Tsevaot, a Deus, né? Por, nesse pouco tempo que eu tenho, muitos podem dizer, você não leu a Bíblia inteira, eu estou acabando, né? Você não sabe ainda isso e aquilo, mas tudo que eu li e meditei, eu aprendi muito, né? Tanto que eu estou aqui de forma bem simples, né? Tentando trazer uma linguagem mais de diálogo de irmãos, para que as pessoas compreendam determinados assuntos nas Escrituras. Então, irmãos, a passagem de hoje é sobre sabedoria, conhecimento e obediência. Quando nós
temos conhecimento, né, a gente consegue ter um vislumbre e aprender tudo que o mundo nos oferece, o meio em que nós vivemos. Enfim, o conhecimento, irmãos, ele é um pouco diferente da sabedoria, por mais que pareça que tenha o mesmo sentido. Conhecimento é aquilo que nós aprendemos no dia a dia, né? Cara, desde criança a gente vai tendo conhecimento das coisas, né? Conhecimento é o saber, né? Você vai sabendo, aprendendo e praticando, né? Então, o conhecimento é isso. É conhecer sobre quem você é, conhecer sobre a matemática, a palavra, a ciência, enfim, tudo que você estuda aqui é conhecimento, correto? A própria leitura da palavra é um conhecimento adquirido. Você começa a ter a leitura, desde Gênesis até Apocalipse. Nessa caminhada que você vai desenvolvendo na leitura, você precisa ter conhecimento daquilo ali. Entendeu? Se você não tiver aquele conhecimento, ou seja, você não vai conhecer o que está escrito. Você não vai saber o que está ali. Conhecer é saber, né? E a sabedoria seria pegar todo esse conhecimento da nossa vida, que nós aprendemos no dia a dia, desde passagens mais difíceis das Escrituras, que você precisa buscar em alguns livros apócrifos, que sabemos aquela velha história, que os apócrifos, eles foram dito apócrifos, né? Por causa, com o cano bíblico, os pais da igreja ali que fizeram o cano bíblico, Martim Lutero, etc, etc. E nesses livros apócrifos, eles têm um leque muito maior de entendimento das escrituras. Não que as escrituras vão ser validadas se nós lermos os apócrifos. É o contrário. Os apócrifos, realmente aqueles que estão de acordo com as escrituras, eles dão mais força para a palavra. Ou seja, a palavra já é verdadeira. Os apócrifos, eles dão uma solidez ainda maior, um aprendizado ainda maior. Então, o conhecimento é isso, é você entender, você compreender as coisas, você ter saber de tudo o que aconteceu. Tudo entre aspas, né? Tudo na medida do possível que a gente consiga também digerir isso, porque o conhecimento ele é pesado às vezes. Você começa a entender o que aconteceu dentro do Éden, né? Que o conhecimento ele envolve muitas coisas, né? Quando os olhos se abrem, vira nudez, enfim, é bem mais pesado do que simplesmente comer um fruto. E a sabedoria, ela nos ajuda a lidar com isso. Por exemplo, se eu for ler um livro, vou dizer aqui um livro, deixa eu ver, um livro da Cabala, por exemplo, né? Digamos que eu resolvi ler o livro da Cabala. Eu vou começar a ler aquele livro da Cabala, né? E ali vai ter várias informações de entendimento de homens, né? A Cabala é um entendimento de homens. E como que eu vou conseguir ler aquilo ali sem me curvar para aquele conhecimento? É a sabedoria. A sabedoria vai me dar o discernimento de saber ler aquilo ali e ver se aquilo tem base bíblica, ou se aquilo ali é apenas ideias e fantasias e loucura dos homens. Então a sabedoria, ela te dá um equilíbrio, ela te dá uma luz daquilo que você está conhecendo, entendeu? Por exemplo, quando nós, deveria ser assim, né? Descobrimos a nudez, né? Quando nós descobrimos a nudez da nossa parceira, que vamos casar virgens, digamos assim. Deveria ser assim. Eu estou usando como se eu realmente casasse virgem e a minha mulher fosse virgem. Correto? Eu não conheço a nudez dela e nem ela conhece a minha nudez. Então eu não tenho esse conhecimento. A única coisa que eu sei dela é da personalidade dela, do caráter dela, da índole dela, da família dela. Então tudo isso eu tenho conhecimento. A sabedoria é o que me faz entender tudo isso e aceitar a minha mulher, amá-la, etc, etc, etc.
Quando nós casamos, eu estou usando da forma como deveria ser, tá? Quando nós casamos, aí sim eu vou descobrir a nudez dela. Vocês estão me entendendo? Quando Adão descobre a nudez, abre os olhos, então eu vou descobrir a nudez, porque eu não sabia como que ela era. O saber, não é que eu não sei como é uma mulher nua, mas eu não sei, eu vou descobrir na prática, digamos assim, entendeu? Nós vamos descobrir a nudez um do outro, vamos ter a relação nupcial e dali para frente gerar família, fazer filhos e etc, etc, etc. E em cima disso, mesmo quando eu descubro a nudez da minha mulher e a mulher descobre a minha nudez, ambos têm que ter a sabedoria de lidar com a relação. Porque a partir do momento que nós descobrimos o sexo, né, a nudez, nós temos que ter sabedoria para que o nosso relacionamento ele fique saudável, que ele não fique como muitos homens querem exagerar, né, na relação, querem fazer além daquilo que seria o necessário, porque o conhecer demais já foge da sabedoria. Que daí é aquela coisa que o cara quer demais e vira um prazer carnal. Entendeu? Vira uma satisfação da carne. Então, a sabedoria, ela te dá o discernimento para lidar com isso. Você pode ler vários livros e ter a sabedoria de entender que aquilo ali, de fato, é histórico, aquilo ali é invenção do homem, aquilo ali que você está lendo e descobrindo é ideia do escritor. Então, a sabedoria ela te ajuda a compreender o teu conhecimento. Então ela te dá uma base de equilíbrio. Ela faz com que você não ultrapasse o limite. Digamos assim que ela é o teu alicerce. Você tem conhecimento e você sabe o que é certo e errado e você tem o discernimento disso. Entendeu? Você pode descobrir, mas você vai ter a sabedoria de saber se aquilo é bom ou ruim. Basicamente é isso. A sabedoria é você saber o bem e o mal e fazer a escolha correta, que será sempre o bem. Entendeu? Então a sabedoria é o que vai você vai ter o conhecimento e a sabedoria é o que vai dizer o que você deve seguir, o bem ou o mal. Correto? Então quando você tem sabedoria e conhecimento, as coisas vão bem. Mas tem um ponto chave nisso tudo, que é onde Salomão cai. Salomão tinha sabedoria e conhecimento. Mas como que ele caiu se ele tinha sabedoria e conhecimento? Ele desobedeceu. Ele achou, digamos assim, eu vou me colocar no lugar dele. Imagina que você recebe tanta sabedoria, tanto conhecimento, que como ele mesmo diz, chegou um tempo que se tornou vaidade, talvez ele acreditou que pudesse pisar em outros campos, em outro terreno, digamos assim, com a sabedoria e o conhecimento que ele tinha, que ele não ia tropeçar. Mas tinha um alerta que o nosso Pai Eterno disse para ele, para ele não se misturar com outros povos e outros costumes, etc, etc, etc. Isso na Bíblia, desde quando ele tirou o povo do Egito, ele sempre alertou o povo, não se misture com o costume dos povos pagãos, que vocês vão cair. Salomão fez exatamente aquilo que não era para fazer, ou seja, ele desobedeceu. Na velhice dele, ele, deu um lapso de memória. E novamente, mulheres. Não que mulher tem culpa, etc. Muito pelo contrário, é que aquelas mulheres, assim como aqueles homens, fazem práticas abomináveis. E Salomão abriu brecha. Deu um lapso de loucura nele. Como ele mesmo diz, né, que tudo é vaidade. Então, chegou um ponto que ele se afastou de Deus, né, se afastou de Elohim, se afastou do Pai e começou a experimentar as loucuras da vida. Ele tinha tanta sabedoria e tanto conhecimento que ele, vamos dizer assim, se esqueceu, né? Então, irmãos, quando nós buscamos conhecimento, nós temos que ter sabedoria para lidar com esse conhecimento. Os conhecimentos vão nos ajudar no quê? A entender esse mundo. Porque eu vou usar um exemplo que está acontecendo no tempo atual. O que nós estamos vendo aí? Estamos vendo tirania. Você é obrigado a tomar isso e aquilo, senão você não vai trabalhar, você não vai ganhar emprego.
E o conhecimento, irmãos, ele vai nos levar a entender o que essas pessoas que estão neste mundo, essas pessoas poderosas, que comandam, que tomam as decisões, vai ser isso, e quem não seguir isso está fora disso. Ou seja, os poderosos aí no mundo. Quando nós temos conhecimento quem eles são, aí nós vamos ter a sabedoria de escolher se vamos tomar isso ou aquilo, ou se vamos seguir a verdade, a palavra. Então, a sabedoria é o que vai nos fazer tomar a decisão correta. E o conhecimento é o que vai nos levar a não cair no engano. Vocês estão me entendendo? Porque nós vamos conhecer quem são essas pessoas que estão por trás das farmácias, etc. O conhecimento vai nos levar a estudar a palavra, a ler os Strongs, e a sabedoria vai nos dar uma direção para tomar a decisão correta. Entendeu? Então, o cristão que diz que não pode ter conhecimento, porque isso vai te tirar do evangelho, isso vai te tirar o foco, eu acho que ele tem que meditar na palavra, ler com mais clareza e perceber que quem é dono do conhecimento da sabedoria é o nosso Criador, é Deus. Ele dá. Só que ele já alerta, olha só. Se você ficar firme nos meus mandamentos, se você ficar firme na minha direção, né, na minha base bíblica, na minha palavra, se você não sair fora, todo o conhecimento e sabedoria que eu te der, você vai usar sem problema nenhum. Mas se você cometer pecados abomináveis aos mandamentos que eu dei à humanidade, você vai cair. Então nós podemos ter sabedoria e conhecimento sem problema nenhum, desde que nós não desobedecemos os mandamentos. Porque se nós desobedecermos os mandamentos, aí nós vamos cair. Adão, irmãos, ele sabia do bem e do mal. O Adão tinha sabedoria, o Adão tinha conhecimento, mas ele desobedeceu, entendeu? Por isso que caiu. Ele quis dar uma... Salomão é um exemplo disso. Salomão foi além do que era do ideal. Se Salomão não se misturasse com as mulheres, se ele obedecesse o que o Criador falou e seguisse os mandamentos, ele finalizaria o reino dele como um exemplo de reinado. Mas é aquela velha história, a pessoa está fazendo tudo certo, no fim da caminhada ela cai. E é por isso que o Messias sempre disse: jejua, ore, vigie, porque Satanás ronda 24 horas. Entendeu? Salomão, por um tempo, não vigiou, a sabedoria e o conhecimento subiu a cabeça, e ele se esbaldou no mundo da fornicação, mulheres, e não serve de exemplo para ninguém nessa parte. O exemplo de Salomão é na forma sábia de governar. No final da sua carreira, infelizmente, ele acabou cometendo uns deslizes gravíssimos ali, correto? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que Salomão pede, né, para o nosso Criador, o que ele pede para poder governar o reino dele. Naquela mesma noite, Yahweh apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Yahweh: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Yahweh Elohim, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar a este povo tão grande? A quem poderia julgar este povo tão grande? 2 Crônicas 1, 7 e 10. Então nós percebemos aqui que Salomão, quando ele herda o trono, ele fica um pouco não, né? Tu imagina, ele ficou apavorado. Pô, como é que eu vou governar esse povo gigante aqui? Eu preciso de direcionamento. Meu pai Davi tinha a presença do Eterno. Então ele pediu: me dá sabedoria e conhecimento para eu poder lidar com esse povo aqui, que eu vou estar
Eu preciso. Só que aqui, irmãos, a gente percebe que quando a gente perde sabedoria e conhecimento, e isso é um ponto muito importante, e ela nos é dado, nós vamos pegar isso e, de certa forma, é como se fosse uma dose de dopamina, sabe? A gente vai ficar eufórico, né? A gente vai ficar, nossa, dá uma satisfação, dá um prazer espiritual. Então, quando nós vamos tendo sabedoria e conhecimento das coisas, de certa forma, o nosso espiritual ele se engrandece. A gente aprende muita coisa. E é aí que está o perigo. Porque a gente tem sempre que entender que a sabedoria vem do alto, correto? E nós não podemos perder o foco. Ou seja, temos que ter sabedoria e conhecimento, mas sempre lembrar que nós precisamos todos os dias do Criador. Correto? Pai, dá-me sabedoria e conhecimento. Ele vai te dar. Mas lembre-se sempre que você precisa buscá-lo todos os dias, louvá-lo, amá-lo e engrandecê-lo, para que ele possa te dar mais. E você agradece, você louva, etc, etc. Como fazia Davi. Percebe, irmãos, que Davi, ele era um profeta, ele era um guerreiro, ele era sábio, ele tinha conhecimento, mas ele sempre pedia para o Criador o que deveria fazer. Ele consultava o Criador. Entendeu? Essa era a diferença de Davi para Salomão. Salomão, com a sabedoria e conhecimento que ele teve, ele acabou indo para um lado, indo, até chegar na velhice, ele esqueceu que o Criador existia. Aí ele caiu, né? Mulherada, loucuras, enfim, vai saber se o que passou pela cabeça de Salomão. Mas aí a gente percebe que em Eclesiastes, né? A gente percebe que, se eu não me engano, no livro de Cânticos, que Salomão ele mostra um certo arrependimento, uma angústia de quem buscou demais, de quem se afastou demais do Criador. Principalmente em Cânticos. Você percebe que aquele poema é de alguém que sente falta, sente saudades daquela namorada, ou seja, da pessoa que antes estava junto, que sente saudade daqueles momentos, digamos assim. Quando o Criador estava sempre com Salomão, ele se sentia tranquilo, seguro. Mas quando Salomão se afasta do Criador, é como se ele tivesse se separado, divorciado, é onde ele cai. Então eu acredito que na velhice dele, ele sentiu saudade disso. Se arrependeu ou não, se ele buscou o eterno, é outra história. Mas você consegue entender que Salomão ele passou por todos esses problemas. Mas no final da velhice, dá para entender que ele viu que fez burrada. Né? Mas vamos lá. Aqui na segunda parte de 2 Crônicas está escrito o seguinte: Então Yahweh disse a Salomão: Porquanto houve isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. 2 Crônicas 1, 11 e 12. Então a gente vê que o problema não é pedir sabedoria, conhecimento para o Criador. O problema é quando a gente se afasta dele. Tanto que o Eterno diz para Salomão que não haveria depois dele ninguém. Então a gente vê que o próprio Criador deu isso para que nós tivéssemos como base, para que nós tivéssemos como referência. Olha só, Salomão foi sábio em tudo, tinha conhecimento que nós não conseguimos nem imaginar. E o que aconteceu com ele? No final ele disse que tudo é vaidade. Ou seja, é como se ele mostrasse para nós humanos, para o homem, que não importa quanto conhecimento e sabedoria a gente tem, se a gente não tiver o nosso Pai Eterno, o nosso Criador, dentro de nós, se nós não se submetermos a Ele todos os dias como inferiores, como seres que precisam dEle todos os dias, nós vamos cair. Porque o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria, Satanás também tem. Satanás é o pai do engano aqui no mundo. Tanto que o Messias fala, cuida com Satanás. Satanás não é qualquer coisa, entendeu? Agora,
Se nós pedimos sabedoria, se nós pedimos conhecimento, o nosso Pai Eterno, Ele nos dá. Nós vamos conseguir entender a palavra, nós vamos conseguir entender partes da Bíblia que nós tínhamos, né? E temos também, tá? Porque todos nós temos dificuldades. Eu tenho dificuldades, eu oro bastante. E como que eu consigo entender algumas coisas? Tem pessoas que já entenderam e essas pessoas passam pra gente, passam em vídeos. Aí você pega aquilo que a pessoa te passou, você vai lá e lê. Aí quando você lê, tu fala, opa, achei mais alguma coisa aqui. Entendeu? Então, a gente aprende assim. Eu passo para vocês aquilo que eu aprendi, mas para passar para vocês, eu dou mais uma estudada, dou uma lida e eu recapitulo, ou seja, eu aprendo mais ainda. Aí eu vou ver um vídeo de algum irmão que já explanou essa parte, daí eu pego mais um gancho. E antes sempre, irmão, eu mesmo para trazer essa informação para vocês, pode ser algo talvez que alguns olham e falam, isso aí eu sabia, mas tem muita gente que não. Tem muita gente que vai dizer, cara, ninguém me explicou isso como você, irmão. Ninguém me auxiliou dessa forma tão simples. Algo que está às vezes na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Porque se vocês analisarem, irmãos, tem muitos irmãos cristãos que eles têm aversão ao conhecimento. É como se o conhecimento fosse um pecado. E não é pecado. Pecado é se afastar do Criador, é isso. Pecado é achar que com o conhecimento e a sabedoria que você tem, você não precisa mais dele, que você vai se virar sozinho, que você agora é um cara sábio, é um cara entendido, que você vai ler a palavra e vai ser o inteligentíssimo, digamos assim. Mas não, todo dia nós temos que ser humilde, adorar o Criador, buscar a Ele todos os dias, amá-lo e sermos servos dele, entendeu? E para finalizar, irmãos, para não ficar um vídeo tão longo, mas eu trouxe essa ideia de sabedoria e conhecimento justamente para você que busca conhecimento, né? E você às vezes fica meio assim, mas eu vejo os caras falando que conhecimento é coisa que Salomão tinha, não sei, eu esqueci agora o nome do livro lá, de 72 demônios. Irmãos, isso aí é coisa de gente que não tem veracidade isso daí, tá bom? De que Salomão tinha 72 demônios e da Goitia e etc, etc, etc. Na verdade, irmãos, é mais fácil você pegar e, de uma forma cabalística e ocultista, achar alguém de referência como Salomão e dizer que ele também fazia isso para induzir as pessoas a praticarem, entendeu? Então a pessoa ela é ocultista, cabalista. Como é que eu vou fazer com que as pessoas deem valor para isso aqui? Vamos dizer que Salomão também fez, entendeu? Salomão está na Bíblia, era um cara ungido pelo Criador, então se Salomão fez, também posso fazer. Entendeu? Salomão tinha controle dos 72 demônios, etc, etc. Então é complicado, entendeu? Pode ser que ele chegou a mexer com isso? Pode, ninguém sabe. Mas dizer que ele fez isso, aí é um problema. Porque não tem base bíblica, entendeu? Tem que ele fez adoração a outros deuses, isso ele fez. Mas de que segurou demônios e não sei o que, etc, etc, isso aí é complicado. Então, irmãos, eu vou passar aqui para vocês mais duas passagens que elas nos dão uma luz de como nós devemos fazer, tá? Ali em Provérbios 1,7 está assim: o temor de Yahweh é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então vocês percebem que Salomão ele tinha conhecimento, né? E ele tinha sabedoria, né? Ele não desprezava a sabedoria, mas ele não seguiu a instrução, entendeu? No final da sua carreira ele esqueceu de obedecer o princípio básico, que é os 10 mandamentos, a instrução, as leis, né? Os 10 mandamentos são as leis do Criador, as leis que foram escritas por ele nas pedras. Essas são as leis irrevogáveis. E Salomão, ele foi adorar outros deuses. Olha que pecado gravíssimo que ele fez. Então, quando ele faz isso, o Criador simplesmente se ausenta dele. Sem a sabedoria do Criador, se torna o quê? Loucura. Tudo que Salomão viveu foi loucura depois que ele se afastou do Criador.
Então nós não podemos buscar só conhecimento sem sabedoria e sem o Criador. Nós vamos cair. Nós não temos capacidade para aguentar. Nós vamos ser enganados, tá bom? E ali em Eclesiastes 1, 16, 18 está escrito assim: falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta a dor. Eclesiastes 1, 16, 18. Então vocês veem que Salomão chegou um tempo que ele tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento, que ele deve ter visto de tudo, deve ter descoberto tantas coisas que nós nem conseguimos imaginar. E no final ele viu que tudo isso era vaidade. Porque o que a gente precisa? Sempre, sempre, sempre do nosso Criador. Nós precisamos, irmãos, de sabedoria. Nós precisamos de conhecimento. Porque como é que nós vamos caminhar nesse mundo? Entendeu? O Criador, ele vai nos dar essa sabedoria, ele vai nos dar esse conhecimento. Mas daí nós temos que entender que nós precisamos sempre dele, como Davi fazia. Davi, por um momento de bobeira, ele praticamente quase destruiu o reinado dele. Entenderam? Mas ele se arrependeu, ele voltou atrás, ele clamou ao Pai. Ele pagou. Perdeu o filho, né? A família dele ficou envolta de derramamento de sangue, porque o Criador falou, vai ser assim, 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 porque tu fez isso. E o Criador não volta atrás no que ele diz. Entendeu? A menos que, dependendo da situação, que ele vai julgar. Mas quando for algo grave, ele não volta atrás. Ele é justo. Entendeu? Então Davi é um exemplo de que nós não devemos nos afastar de Deus, por mais que ele nos dê toda a sabedoria e conhecimento. Por exemplo, digamos que vocês começam a ler a palavra, começam a ter sabedoria, vocês vão pedindo, ele vai dando sabedoria, aí de repente, não sei, a pessoa se engrandece. Aí está o perigo, sabe? Nós temos que ser sempre humildes para não se afastar do Criador, porque a partir do momento que nós se afastarmos do Pai Eterno, aí Satanás ele vai derrubar. Tá bom, irmãos? Então, hoje era mais sobre isso, de que não tem problema de você ter conhecimento, de você buscar aprender coisas diferentes. Diferentes que eu digo, não vão exagerar, né, irmãos? Conhecimentos, por exemplo, o que houve no Éden? Conhecimento sobre astronomia, astrologia, tu pode ter, não tem problema. Entendeu? Tem base bíblica? Oh, show de bola, maravilha, né? Não tem problema de vocês ler lá, por exemplo, no livro de Enoque. O livro de Enoque fala de anjos caídos, angelologia, etc, etc. O problema é quando a pessoa se afasta muito, sabe? Ela começa a mergulhar demais no conhecimento e esquece de buscar um pouco de sabedoria e discernimento para filtrar tudo aquilo ali. Porque às vezes, irmão, existem muitos livros apócrifos, livros, por exemplo, o livro de Nod é um livro pesado, um livro sanguinário, um livro dos vampiros. Então a pessoa vai ler aquilo lá, se ela não tiver sabedoria, ela vai mergulhar de cabeça. Aí ela vai pirar, entendeu? Tem livros aí que são cheios de ensinos cabalísticos, entendeu? E a cabala, irmãos, é magia pesada. Então como é que tu vai ler um negócio desse sem sabedoria? É perigoso. Então, nós temos sim, podemos sim, ter sabedoria, ter conhecimento, desde que sempre pautado na sabedoria, que vai nos dar um direcionamento, um discernimento para compreender aquilo que estamos lendo, e acima de tudo, temos a direção do Altíssimo, do nosso Pai Eterno que está no céu, porque sem Ele, irmãos, esquece, tá? Então a mensagem de hoje era sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou contar o sonho, só um pouquinho. O sonho que eu tive domingo, irmãos, na madrugada, foi o seguinte. Eu
eu não lembro a sequência, tá? Porque foi bem agitada aquela minha madrugada. Eu tava tendo dificuldades para dormir. Eu não tinha comido nada muito salgado. Eu tô evitando, né, comer coisa salgada, etc, né? E eu sempre tomo água antes de dormir. E geralmente quando eu acordo para ir no banheiro, geralmente 6 da manhã, eu já levanto para trabalhar. Aí eu vou no banheiro e tomo água. E naquela madrugada, irmãos, eu acordei a noite toda. A noite toda. Então teve um sonho que eu sonhei realmente, foi o sonho inteiro. Mas teve um, irmãos, que era uma mistura. Eu não sabia se eu estava sonhando, se eu estava meditando, mas no final eu vi que era sonho. É um pouco complicado, mas foi mais ou menos assim. Teve um momento, irmãos, que eu sonhei que em cima da minha casa, onde eu moro aqui, tinham vários demônios querendo entrar. Vários. Tipo, eu vi aquelas mãos querendo passar pelo teto, assim, sabe? Igual nos filmes de terror, que o teto afunda, assim, e aquela mão vem como se quisesse entrar e fica fazendo assim. Igual nos filmes de terror. E a minha mulher começou a ficar com medo. E eu peguei na mão dela assim, dobrei o joelho e comecei a orar. Mas eu orava e clamava. E pedia: Pai, não deixe esses demônios entrarem, nos proteja, Pai, nós te louvamos. E comecei a louvar. E eu falei: Pai, em nome de Yeshua, nos livre de todo mal. De repente, irmãos, no sonho, né, veio um clarão e aquelas mãos de demônios sumiram e o céu se abriu. E eu vi anjos, né, vi uma voz suave que dizia: Filho, não te preocupa. Eliseu, né, não te preocupa, que o Pai está ouvindo todas as tuas orações. Ele não vai permitir que nada aconteça contigo. Naquele momento eu acordei chorando, né? Chorando muito. Eu estava literalmente em prantos, né? Fazia tempo já que eu não acordava chorando de um sonho. Geralmente isso é quando é um sonho muito forte, isso acontece comigo. E foi muito bom, irmão, sabe? Foi um sonho que me tranquilizou bastante, porque, querendo ou não, a gente passa por dificuldades espirituais, ainda mais agora na situação que eu me encontro, né? Então vem muitas aflições, dá medo sim, tá, irmãos? Não é fácil. A gente sabe para que lado o mundo está caminhando, a gente sabe o que vai acontecer, entendeu? E só que a gente não quer viver na ignorância e a gente vai encarar isso aí, entendeu? Então, o sonho que eu tive, irmãos, é que por mais que os demônios, as hostes malignas, elas tentem nos causar medo, né, nos causar angústia e aflição, nós temos que saber que o nosso Pai que está lá em cima, Ele é que manda em tudo. Ele é que ordena, Ele é que diz que pode, que não pode. Não adianta demônio, não adianta diabo bater o pé, que se ele não mudar uma vírgula sequer, eles não podem fazer nada. Satanás pode vir assim, louco para te pegar e te matar. Se o Eterno não deixar, ele não pode fazer nada. Então eu entendi nesse sonho, irmãos, que por mais que eu passe por momentos difíceis, e é como se ele estivesse mostrando que sim, as entidades malignas, elas agem no mundo espiritual e elas estão fervorosas, porque imagina, um cara que era do mundão tá falando da palavra agora, tá falando de Deus, tá falando do Messias, de salvação. Então para Satanás isso é terrível, né? Então ele se revolta, irmãos, não é fácil não. Mas no sonho o Pai me mostrou que é para eu ficar tranquilo. E isso se estende para vocês, irmãos, entendeu? Se tiver alguém com aflição, com medo, saiba que lá em cima, nosso Pai, Ele manda em tudo aqui. A gente precisa passar por esses momentos? A gente precisa passar por tudo isso? Com certeza. Nós não somos inocentes, nós precisamos da misericórdia dEle. Entendeu? E ela foi dada através do sangue do madeiro, do sangue derramado no madeiro, que é o nosso Messias, o nosso Salvador.
O outro sonho, irmãos, que eu tive, esse foi sonho mesmo, esse eu apaguei, né? O outro, irmãos, ele foi uma mistura, tá? Sabe quando você fecha o olho e vê dá aquele meio que um sono pesado, mas você parece que tá vendo como se você não tivesse 100% dormindo, mas você tá dormindo. É uma coisa meio doida, assim, digamos, né? E isso, irmãos, só para salientar, foi parecido com aquele sonho que eu tive quando eu vi a morte. Que eu sabia que eu estava com o olho fechado e entrei num transe, algo nesse sentido. Foi mais ou menos assim, tá bom? Agora, esse outro que eu vou contar para vocês, esse eu realmente dormi. Eu apaguei, dormi e sonhei, tá? Só que como eu acordei na sequência, eu lembrei dele por completo. Nesse sonho que eu tive, irmãos, eu estava numa igreja, num templo de pedra, numa igreja. E essa igreja, não sei se alguém de vocês conhece, já ouviram falar daquela congregação cristã? Quando eu era mais jovem, criança, eu já fui nessa denominação. E eles usam um véu na cabeça, né? Se eu não me engano, de um lado sentam as irmãs e do outro sentam os irmãos. É bem irinteressante essa denominação. E nesse sonho eu fui visitar essa igreja, né? Só que essa igreja, irmãos, ela estava passando sob nova direção, né? A igreja estava sob nova direção. E essa nova direção, ela começou a mudar. Começou a mudar a igreja. Ela dizia, não precisa mais usar o véu. E as irmãs começaram a se questionar, mas por que não precisa, tal? Umas já foram tirando o véu, né? Já outros ficaram se questionando. Daqui a pouco essa denominação começou a mudar a cortina da igreja. Tirou a cortina da igreja e começou a colocar a cortina preta, branca, preta e branca, preta e branca. E o povo ficou meio sem entender naquele sonho o que estava acontecendo. E era como se o povo estivesse aceitando, não tivesse uma reação. Aí eu no sonho comecei a gritar. Vocês não podem deixar isso acontecer, vocês estão malucos. Daqui a pouco eles vão querer mudar o DNA de vocês. Daqui a pouco eles vão querer mudar a integridade de vocês. Não deixem. Aí aquelas pessoas que eram responsáveis por essa nova denominação me olhavam, tipo assim, o que esse cara tá abrindo a boca aí? E eu gritava, irmãos, e falava no sonho, vocês não podem baixar a cabeça, resistam. E eu dizia para a igreja, vocês não podem. E a igreja me olhava meio sem entender, tipo, era como se eu falasse para as paredes, né? Aí um outro irmão dizia, ele tem razão, mas era um no meio da multidão, entendeu? Então, quando eu acordei desse sonho, eu fiquei pensando, por que eu sonhei isso, né? Aí eu comecei a meditar, né? A refletir o que está acontecendo. Nós aqui que já vimos estudos, né? Principalmente no meu canal no Telegram, então quem está no Telegram sabe do que eu estou falando, que eu falo bastante sobre esses problemas aí, que o pessoal, né, tá levando aí. Esse sonho eu entendi que a igreja está sob ataque. Mas não é a igreja física, irmãos, é a igreja nós estamos sob ataque. E está tendo perseguição já. Silenciosa. Por que eu digo silenciosa? Porque a nova direção que estava na igreja, ela falava bonito, como um cordeiro. E as pessoas foram aceitando. Não estavam entendendo o que estava acontecendo. E quando ela foi mudando as cortinas da igreja, preto e branco, o que lembra a vocês? Isabov Subilov, assim acima como abaixo. Né? Aquela... piso maçom, né? Que o bem e o mal têm a mesma face, que é tudo igual, né? Que não tem problema. Então, aquela ideia de a luz venceu, todas as religiões são uma só, isso aí vai acontecer, irmãos. E a igreja precisa se preparar. A igreja que eu digo você igreja. Porque a igreja de pedra, irmãos, quem manda nela é o mundo, é Satanás. Ele que determina o que vai ser, o que não vai. A igreja de pedra, ela não pode sair do lugar, irmãos. Ela tem CNPJ. Ela vai ter que obedecer às regras do Estado. Ela vai ser destroçada e vai ser transformada. E quem estiver dentro vai ser também.
Quem estiver dentro vai ser transformado. Então, se você está dentro dessa denominação, não estou dizendo que... Preste bem atenção. Não é você o problema ali dentro, etc, etc. Mas se você está dentro da denominação, saiba que elas vão passar por processos de mudança, já estão passando, e você vai junto. Então abre o teu olho. E nós que estamos fora, para nós também serve isso. Vigie, abre o olho, não ceda, não dê brechas, porque a igreja está sendo transformada. E vai ser pesado o negócio. Mas, como eu disse para vocês, no sonho anterior que eu tive, meio dormindo, meio acordado, nosso Criador está lá em cima. Ele é a nossa fortaleza. Yeshua derramou o sangue dele por nós. Ele é nosso caminho. Ele é quem nós devemos recorrer em nome dele, para que o nosso Pai lá em cima nos ouça e nos proteja. Tá bom, irmãos? Então, basicamente era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu peço ao nosso Pai Eterno que abençoe a cada um de vocês. Vamos fazer uma oração? Pai amado, eu peço que tu proteja, que tu esteja junto conosco. Pai amado, eu peço que você nos dê sabedoria, que você nos dê discernimento, o conhecimento necessário que vem de ti, para que nós possamos, Pai, passar por todos esses momentos que não são fáceis, são difíceis. Cada um de nós, Pai, tem alguma dificuldade, cada um de nós temos aflições. E, Pai, nós não somos nada. Tu sabes que nós somos como grão de areia, nós somos pó da terra. E Tu és o nosso oleiro, nós somos o barro. E nós queremos, ó Pai, que Tu nos molde, que Tu nos transforme todos os dias. Que Tu nos deixe cada vez mais, ó Pai, parecido com aquilo que Tu almejou desde a criação. Sei que nós caímos, nós transgredimos, mas nós estamos aqui, Pai, Te buscando. Estamos aqui, Pai, nos humilhando todos os dias. Então Te peço também, Pai, que perdoe os nossos pecados, assim como nós, Pai, perdoamos aquelas pessoas que nos ofenderam, aquelas pessoas que nos fizeram mal. Perdoe elas, ó Pai, elas também não sabem, o mundo está bagunçado. Eu sei que muitos irmãos estão perdidos, às vezes nos agridem, fazem coisas que nos desagradam, mas perdoe a todos, Pai. Perdoe os nossos inimigos e perdoe os nossos erros, Pai. Eu Te agradeço, peço que abençoe a cada membro, cada pessoa que está vendo esse vídeo, abençoe a vida dela. Se ela está passando por dificuldades, Pai, que Tu tenha misericórdia, que Tu tenha amor por essa pessoa, que Você ajude, que Você mostre a ela o caminho para que ela Te busque todos os dias. Porque Te buscando, eu tenho certeza, Pai, que essas vidas serão transformadas. Assim como Tu transformaste a minha, transforme a vida de cada um. Em nome de Yeshua, Pai, nosso Salvador, eu Te peço, Te agradeço por tudo. Amém. Tá bom, irmãos? Então, fiquem na paz, que o nosso Pai Eterno abençoe cada um de vocês. Shalom, shalom.